Olá, meus alunos, tudo bom? Vamos lá, pegando apostilas de português, na página 54, no terceiro capítulo. Hoje nós vamos falar sobre contos populares. Na verdade, o que são esses contos populares? São narrativas, lendas ou histórias, né? Que são passadas de geração em geração, tá? Exemplo do que não podemos ver aqui, ó. Saci Pererê, né? Mula sem cabeça, ó, tá pegando fogo. Nós temos a bruxa de Joãozinho e Maria. Nossa, eu conheço essa história desde que eu era criancinha, né? A história desses contos, né? Nós temos aqui embaixo também, ó, a Índia com um garotinho, né? E nós temos a onça pintada com jabuti e assim por diante. Bom, mas hoje, para início de conversa, na página 56, nós vamos estar observando aí, né, a capa do livro Jabuti Sabido e o Macaco Metido, de Ana Maria Machado. Por que será, né? Jabuti Sabido e o Macaco Metido. Nossa, será porque ele está com essa porção de... O Jabuti está com porção de livro em cima, que está dando um de inteligente, olha o óculosinho dele, né? Vamos ver. Ana Maria Machado, quem foi Ana Maria Machado? Ana Maria Machado nasceu em Santa Teresa, Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1941. Ela é jornalista, professora, pintora e escritora. Foi uma das fundadoras, em 1980, da primeira livraria infantil do Brasil, a Malas Artes, que existe até hoje. Já publicou mais de 100 livros e é considerada uma das mais completas escritoras do Brasil. Vamos lá, na capa do livro oferece aos leitores mais informações, muitas informações, sobre a capa do livro que você acabou de ver e indique o que se pede, em toda a página 57. Qual é o título do livro? Jabuti Sabido e o Macaco Metido? Quem é o autor ou autora? Ana Maria Machado. Quem é a editora que publicou o livro? A editora fica aqui, ó. Aqui tem a ilustração, né? A editora, aqui, ó. Alfaguara, tá bem aqui em cima, tá bem a editora. Alfaguara. E o ilustrador, quem que ilustrou? Raul Gastão. Aqui, ó, ilustrações, Raul Gastão, tá? E descendo, observando a capa, o que mais você consegue saber sobre o livro? Isso aí é uma resposta pessoal. O livro está querendo saber o que você consegue identificar mais observando pela capa. E na terceira, agora escreva um texto contando como você imagina a história do jabuti sabido e o macaco metido. Também é uma resposta pessoal. Vocês vão estar lá e tentar descobrir o que realmente aconteceu através daquela capa que se trata da história. Bom, na próxima página 58, siga em frente. Agora leia o texto da quarta capa de outra edição do livro Jabuti Sabido e o Macaco Metido. Todo mundo já leu uma porção de história de macaco jabuti. Nosso folclore está cheio delas. E nossos escritores têm escrito várias dessas histórias, que pertenciam originalmente à nossa tradição oral. Só que a história de Ana Maria Machado traz uma grande novidade. Esta é uma história original. O que quer dizer? Esta foi Ana quem inventou, tá? Ela não é um conto, não. Foi Ana que inventou. Inventou mostrando o grande conhecimento dela, que tem com o folclore brasileiro e, ao mesmo tempo, a sua criatividade. Nessa história, a gente encontra aquele mesmo jabuti que conseguiu vencer a lebre, né, em uma célebre corrida, defrontando-a com os outros animais, que vêm na sua lentidão, com grande defeito.
E encontramos o mesmo macaco que povoa tantas histórias populares, né? O macaco e a velha, o macaco que vai para Angola, o macaco que mete a mão em Cubuca. Desta vez, se defrontando com o jabuti, que, como já se viu, de bobo não tem nada. E o que resulta é uma história saborosa, maliciosa, engraçada, como só uma autora de nível de Ana Maria Machado consegue inventar. Bom, aqui embaixo eles estão falando, a quarta capa do livro serve, entre outras coisas, informar os leitores sobre a obra, fazer comentários sobre o autor da obra e convencer os leitores a ler o livro, depois de apresentar um resumo que jamais conta o fim da história, dá aquele suspense, mas não conta o fim da história. Na página 59, após ver a capa e ler a quarta capa do livro, vocês vão desenhar as principais histórias, né? Os personagens principais da história, tá? Então, depois de ler tudo que está se passando aqui, ó, que comentário, aí vocês vão estar lá e vão estar desenhando, ok? Bom, qual é o objetivo do texto da quarta capa? Informar o fim da história do livro, informar quantas páginas tem o livro ou apresentar um resumo do livro que desperte curiosidade dos leitores, né? Essa quarta capa, gente, ela fica cá atrás do livro. Quando você compra o livro, ela fica aqui atrás, tá? Dando mais ou menos algumas informações. É a mesma coisa que a sinopse, né? De um filme, né? Ela não conta a história toda, mas dá um parecer de como será a história. Terceira, marque com base no texto da quarta capa as afirmativas corretas. O folclore brasileiro tem muitas histórias de jabuti e macaco, sim. A história do jabuti sabido com o macaco metido é invenção realmente da escritora Ana Maria Machado, tá? O jabuti da história inventada por Ana Maria Machado, ele é bobo? Não. E a história do jabuti sabido e o do macaco metido é uma história triste? Também não. Bom, de acordo com a escritora Ruth Rocha, Jabuti Sabido e o Macaco Metido é uma história original. O que quer dizer? Bom, aqui botou Ruth Rocha, mas é Ana Maria Machado, tá? Ao ler o texto da quarta capa do livro, você ficou curioso para ler a história? Comente sua opinião com o professor e os colegas, tá? Bom, sinais de pontuação. 2 pontos. Agora nós vamos ver na página 50 quando que a gente usa os 2 pontos. Só que esta história de Ana Maria Machado traz uma grande novidade. Olha lá os 2 pontos. Esta é uma história original. O que quer dizer? Esta foi Ana que inventou, mostrando o grande conhecimento que ela tem do folclore brasileiro e, ao mesmo tempo, a sua grande criatividade. Bom, no trecho apresentado, esse sinal de pontuação, ele serve para indicar algo que será explicado, tá? Em outras frases, pode introduzir uma enumeração, citações, a fala de um personagem e etc. Tá? Agora, coloque os 2 pontos nas frases a seguir. Espera aí um momentinho, a gente falou 59 a 60. Na página 60. Né? Nós vamos colocar os 2 pontos, tá? Aqui nessa frase. Número 1. Agora, coloca 2 pontos nas frases a seguir. Descobriu uma coisa sobre histórias de onça. Ela sempre perde. Aonde será que eu vou colocar os 2 pontos? Aqui, ó. Ó, 2 pontos, tá? Descobriu uma coisa sobre histórias de onça. 2 pontos. Ela sempre perde.
B, a professora pediu o seguinte: pesquisar na biblioteca textos sobre macacos e jabutis. Aonde será que aqui eu colocarei os 2 pontos? Ó, a professora pediu o seguinte, ó, 2 pontos, tá? C, imagine que susto, alguém está tranquilo no seu barco, pescando no rio à noite e, de repente, um enorme peixe salta fora da água. Vai ser aonde os 2 pontos? Aqui, ó, depois do susto. Imagine que susto, 2 pontos. Alguém está entrando tranquilo, né? D, a viagem foi ótima. 2 pontos. Conhecemos lugares novos e fizemos novas amizades, novos amigos. Bom, letra E. Animais já enganados por macacos nas histórias. 2 pontos. Vamos lá. Quais foram as histórias? Um jabuti, deixa eu subir aqui. Um jabuti, 2 onças e um lagarto. Tá? Complete as frases. Bom, aqui eu já tenho, ó, tudo 2 pontos, tá? Então, vocês é que vão completar, porque é uma resposta pessoal. Aqui tá falando, a aula foi muito legal. Ah, porque foi divertida, alegre, interessante, né? Tenho muitos livros de fadas, de contos, de terror, né? Combinamos o seguinte: amanhã nós vamos almoçar, vamos passear, vamos lanchar. Olha quantas coisas aí que vocês podem estar colocando, ok?